Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo de qualidade aqui no estúdio da Verbo News, hoje diretamente de Londres e todos os outros dias, é claro. Estamos com ele, vendedor antes de mentor, João Carlos Galvão. Tudo bem, João? Muito bom, Bruna. Que honra estar aqui. Seja bem-vindo e hoje nós vamos falar de marketplaces, ministério e quem é o João? Vamos começar? Tá preparado? Opa, vamos lá, tô pronto. Não, gente, o João é aquele tipo de pessoa que é uma enciclopédia. Então eu tenho que começar por onde eu vou começar, eu já tenho que ir pensando qual é o assunto que nós vamos falar primeiro. E claro, João, que eu quero falar primeiro sobre a sua vida relacional, família e ministério. Como está a dona Michele? Fala pra gente quem é o João. Essa é a parte fácil, né? Eu sou esposo, sou pai, sou filho. Meus pais moram no Brasil, no interior de Alagoas, um alagoano, né? Casei com a goiana Michele. Tenho um filho de 18 anos, já o tempo passa rápido assim. E sou cristão, né? Servo do Senhor, tenho dedicado a minha vida, nasci no berço cristão, tenho dedicado a minha vida a Deus e conciliado com a vida secular. João, e você coloca no seu Instagram ali que é vendedor antes de mentor. Você trabalha com mentorias de venda? Me fala um pouquinho sobre essa trajetória de vendas que você tem. A mentoria está surgindo de uma necessidade, Bruna, porque enquanto no Brasil eu trabalhava com uma área completamente diferente. Eu trabalhei com agricultura, trabalhei com usinas, então morei em diferentes estados, mas sempre eu tenho uma veia forte de empreender, do empreendedorismo. Aí vem da família, meu pai é um empreendedor, é comerciante local, né, junto com a minha mãe, então tem um histórico familiar nisso e eu sempre tive essa predisposição para vender alguma coisa, né? Aqui em Londres, o local já nos sugere se virar das mais diversas formas. Então, é claro que eu fui pegando a fruta baixa para mim ali na árvore, era as vendas. Então, comecei a fazer isso, comecei a vender alguma coisa, normalmente produtos físicos. Mas algumas pessoas começaram a me procurar para saber mais sobre isso, daí onde surge a mentoria, o acompanhamento, o aconselhamento em relação a vendas. Então, João, nós estamos no centro do negócio mundial, que é Londres, né? Londres é um grande centro de negócios, onde você se dá a liberdade de ser um vendedor, mas, antes de tudo, um empresário em qualquer área que você decidir atuar. Como foi para você empreender em Londres e quais são os seus negócios hoje aqui em Londres? Sim, aqui em Londres eu tenho validado muita coisa. Assim como qualquer imigrante, eu tenho certeza que já passamos por diversas áreas, né? Os desafios vão aparecendo e a gente vai acabando, né? Vai atropelando eles, né? E eu sou um validador. Na nossa igreja eu tenho levantado a bandeira do empreendedorismo, porque na verdade como imigrante, como qualquer outro imigrante, a gente tem aquele estigma de que o imigrante veio para fazer normalmente aqueles trabalhos de base. Normalmente a gente vai para os mais comuns, a gente vai para a limpeza, né, ou transporte de entregas de entregas de parcelas ou de comida, o mercado de construção que é muito pujante, como toda a metrópole, assim como São Paulo, Nova York, Tóquio, Londres é uma potência também nessas áreas e tem a demanda muito grande de mão de obra, né? Mas pelo tamanho da cidade, tem um grande potencial de empreender. Tem várias possibilidades e eu sou um validador. Eu tenho testado de tudo, tenho validado de tudo. Onde tem alguma oportunidade de fazer um negócio, uma venda, eu tenho testado, eu tenho validado. Quando eu falo venda, eu falo tanto venda de produto ou serviço. Não é? Sim. Eu entendo que as vendas é a forma mais fácil de você chegar naquilo que é o seu sonho. Sim. Né? Porque você aproxima, você se conecta de alguma forma. As vendas é essa ponte que te aproxima daquele ambiente que você quer chegar. E aqui em Londres eu tenho me encontrado nos marketplaces.
Eu já ouvia falar desde quando estava no Brasil sobre... Quando eu morava no Brasil, isso já está indo para 10 anos, então eu ouvia falar muito do Mercado Livre, que hoje Sim. é a principal plataforma no Brasil. Sim. Né? Aqui começou com a Amazon. Né? E hoje tem diversas. Aqui na Europa, não só Londres, Espanha, Itália, Portugal, tem mais de 50 marketplaces que é possível fazer algum tipo de negociação. Mas, de longe, a Amazon é a mais experiente. Eu tenho me encontrado nesse ambiente, que é a venda de produtos físicos através de marketplace. Igual a Amazon está no top 1 aqui, aí vem o TikTok Shop, que está chegando com uma potência absurda, assim, porque ele vem com a integração não somente da venda do produto, mas dentro da própria plataforma você consegue encontrar os influenciadores da marca. Imagina isso? Uau. Então, existem grandes oportunidades de vender qualquer tipo de produto. Qualquer tipo de produto. Produtos, eu prefiro os produtos que são genuínos, que tem uma marca, que tem uma procedência ali, porque é um produto que já está sendo buscado, já está sendo validado. Então, cada plataforma tem os seus meios de você fazer um negócio ali, de ranquear um produto, de encontrar aquele produto que é mais vendável ou menos vendável. Eu tenho me encontrado nesse cenário e acredito que é um bom negócio para qualquer pessoa. Uau! E para quem tem dificuldade com a área do digital, isso é possível, João? É totalmente possível. As plataformas hoje ela é muito dinâmica, é muito autodidata. Assim, não tem nada. Hoje em dia, a gente vai baixar um aplicativo de um banco no nosso telefone, o aplicativo ele já vai induzindo os próximos passos. Então, não é diferente nessas plataformas de venda. Então, eu lembro quando eu fiz o primeiro cadastro no Amazon Seller. Eu busquei lá, você pode baixar também. Se vocês não tiverem, nós podemos deixar o link aqui embaixo, do Amazon Seller. Né? Então, você vai clicar no Amazon Seller, você vai colocar ali, você pode vender como um solo trade, como um vendedor individual, né? E você pode cadastrar como empresa. Né? E foi engraçado, porque eu não queria me apresentar como solo trade, porque eu entendi que os meus fornecedores, as pessoas que seriam meus fornecedores, não iam nem me dar muita atenção. Sim. Então, eu abri uma empresa, formalizei uma empresa aqui no Reino Unido, fiz o cadastro lá e eu entrava em contato com o fornecedor dizendo, olha, pelo e-mail, a minha empresa, que é GW, aliás, é uma curiosidade, o GW é como se fosse uma sigla de Deus conosco, né? Uau. God with Us. Então, tudo que eu uso GW alguma coisa. No caso da minha empresa, GW Wholesales, e eu colocava lá, entrava em contrato com o fornecedor, info@gw.uk, por exemplo. E fazia aquele approach com o fornecedor e dizia, agora o meu pessoal do marketing vai entrar em contato com você, das vendas vai entrar em contato com você. Depois era eu mesmo, eu voltava lá, entrava com outro e-mail de venda, sales@gw.sales, e vou aqui dar continuidade à nossa compra e tal. Mas assim que eu fazia a aproximação, porque eu já queria dar aquela cara profissional. Só que, no contexto geral, os aplicativos, os sites, as plataformas são muito... É muito fácil de mexer. Você cadastrar a sua empresa, o seu negócio, o seu produto e começar a monetizar de uma forma rápida e com pouco dinheiro. A primeira compra que eu fiz foi em período de alta pandemia, aqui no Reino Unido. Eu fui num centrinho ali perto de Croydon, ali de East Croydon, aquela região, o centrinho ali, tinha um daqueles off-license, aquele corner shop, sabe? Aquele estava fechando. E estava vendendo um monte de coisa barata lá. E eu comprei umas caixinhas de band-aid, assim, de 50 cents. Visionário com a band-aid. Não, eu comprei uma fortuna de 35 libras. Né? E aí... E vim com aquelas sacolas, né? A Michelle falou, o que é que você vai fazer? Vamos colocar na plataforma aqui. Coloquei e não é que vendeu. Uau. Né? Vendeu mesmo na plataforma. E aí foi uma validação para mim, porque eu entendi que as plataformas realmente funcionavam. Né? Não entrou nada, não tinha lucro, não tinha nada. Aí eu comecei, de fato, a estudar o produto, trabalhar uma precificação, entrar em contato com o fornecedor. Quem trabalha com venda sabe que a gente ganha dinheiro na compra, né? E não na venda. Se a gente comprar bem, a gente vai conseguir atribuir o melhor preço e vender bem, com margem de lucro. E assim começou a história. Uau! E aí, nessa trajetória, você criou a mentoria. Nessa trajetória, foi muito influenciado por você, tá? Você tem influência forte nisso, porque assim, muitas pessoas perguntavam. E eu sempre falo, quando a gente está num contexto cristão, então a gente é acostumado, é nosso hábito servir.
A igreja, ela cumpre essa função social, não somente espiritual, mas as pessoas que demandam alguma coisa, a igreja cumpre esse papel de servir de alguma forma. E a gente serve com muito amor isso, né? Mas eu lembro que uma conversa que eu tive com você num determinado momento... Nossa, me lembra. Pois é. Você falou, disse, rapaz, tem muita gente que precisa desse tipo de conhecimento. Você tem esse conhecimento e tem pessoas que pagariam por isso. Uau. Né? Que também querem transformar suas vidas, também querem mudar a história de suas famílias a partir de um tipo de negócio. Você tem esse conhecimento e você está limitado a isso. Então, aquilo de fato abriu a minha cabeça e aí eu abri para uma mentoria, um acompanhamento para aquela pessoa que está do zero até cadastrar o primeiro produto nas plataformas. Então, apesar de ser... É bem simples, mas tem aquele passo a passo. Às vezes precisa de um direcionamento. Então, eu tenho feito esse direcionamento da pessoa que não sabe nada, a dizer assim, por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? Então, de fato, é um pegar na mão e levar até cadastrar o primeiro produto na plataforma ali, entendendo e validando como colocar o produto certo para vender o produto, que é de fato um produto campeão. Esse trabalho que a gente tem feito e tem começado essa história da mentoria. Gente, muito bacana. Então, para você que deseja começar no digital, já não tem mais desculpa, né, João? Porque você dá todo esse mapeamento, direcionamento. E me fala uma coisa, qual é o processo em 3 etapas básico para a pessoa que está começando no digital? Ela precisa escolher o produto, ela precisa ter a plataforma, ela precisa saber mexer na internet. O que ela precisa ter primeiro? Bom, tem 2 tipos de perfis que me procuraram. Primeiro é a pessoa que já tem um negócio físico, e fala como é que eu vou digitalizar o meu negócio. Então, assim, tem vários caminhos para a digitalização do seu negócio. Vários, né? Eu estava falando agora há pouco com o pastor aqui, e usar ali o recurso do tráfego pago para conduzir todo esse império que está sendo construído aqui, por exemplo. Sim. Né? Mas, trazendo para o viés dos marketplaces, por exemplo, eu estava acompanhando um rapaz de Portugal que ele tem uma loja de tintas. Uma loja super tradicional. Uma loja que vendia bem. Vende bem. O cara tem uma movimentação ali de vender mais ou menos 200 mil libras por ano. Para ele entendia que era um negócio bom, era um negócio pequeno, mas um negócio muito sólido ali. Só que quando ele conseguiu cadastrar todos os produtos na plataforma, ele vendeu 200 mil em 2 meses. Uau, de 200 mil em um ano, ele passou para 2 meses. Em 2 meses ele conseguiu fazer isso. Então, assim, ele nem tinha. Ele não tinha estrutura, ele teve que parar porque ele não tem estrutura para atender. De fato, o ambiente digital, ele coloca... É a mesma coisa, você está trabalhando ali, nadando no aquário, e você vai para o mar aberto. É claro. Entra toda a competitividade, existe, é verdade. Tem China entrando com força, por isso você tem que saber que tipo de produto você vai escolher, ou então que tipo de cliente você vai vender. Porque às vezes tem a China com maior competitividade de preço, mas às vezes ela não vende para o seu cliente. Sim. Né? O cliente que quer ouvir da sua linguagem. Então, por isso que eu falo que é para todo mundo. Bom, esse é um perfil. O perfil empreendedor ele já empreende, ele já tem um negócio, ele conhece sobre vendas, ele sabe o que é margem de lucro, ele sabe qual que é a diferença de margem líquida com markup, ele conhece esse linguajar. E tem aquela pessoa que não sabe nada, que nunca empreendeu, a única coisa que tem é um sonho e a vontade de mudar de vida. E aí, essa pessoa aqui eu mais me conecto, porque eu começo a me ver nessa pessoa. Uau. Eu começo a me ver, assim, quando você não tem mais opções, você não sabe o que fazer, você fala, eu preciso fazer alguma coisa para mudar de vida. Então, um caminho ao marketplace, por quê? Porque a estrada já está trilhada. O marketplace é a mesma coisa, que tem uma rua aqui atrás que não tem nenhuma movimentação, é só residências nessa parte de trás aqui. Se eu tivesse a minha loja ali. Ou eu posso escolher colocar a minha loja no centro da Oxford Circus ali, por exemplo. Que é aquela loja, uma das ruas mais caras do mundo, que transiciona milhares de pessoas por dia. Isso são os marketplaces. É importante que, mesmo que você não saiba, invente, crie, encontre um produto e coloque dentro dos marketplaces. Para transitar nessa Exatamente, caminhada. tem todo o fluxo de pessoas, você tem fluxo de pessoas ali, são empresas que investem bilhões por ano em marketing, aquisição de clientes, funil de vendas, que já tem toda a estruturação. A única coisa que você tem que fazer, e é o maior desafio, é
encontrar o produto certo para vender. Claro, cada plataforma tem a sua regra, qual é o produto que funciona e o que não funciona para marketplaces. Agora, entre espaços, como você perguntou, dentro da... Vou usar o exemplo da Amazon. Tem outros. O TikTok claro. Shop tem outras estratégias. Mas que aqui a Amazon é a referência. A Amazon é a maior referência, sim. Mas a Amazon, por exemplo, existe um tal de um online arbitrage, que é como se fosse assim, eu entrar nas lojas, nos fornecedores, buscando produtos e promoções. Então, eu compro pelo um preço melhor. Né? Mais barato. E aí, coloco lá, disponibilizo, lixo o produto dentro da plataforma e vendo. Dá para fazer uma grana? Dá para fazer uma grana rápida ali. Você compra um produto bem mais barato, dá para você vender também bem mais barato em relação às outras pessoas que estão vendendo. Então, tem possibilidade de você fazer uma grana. Sim, só que não é algo de longo prazo. Você não está construindo um negócio de verdade. Você está comprando e vendendo, você está ali, está entrando uma grana para você se salvar. Os próximos 2 formatos, existe um chamado FBM, né, que é um formato em que você apenas usa a plataforma, no caso a Amazon, para listar o seu produto ali, né? E na hora que alguém comprar o seu produto, você que faz o envio. Você tem o seu estoque ou você tem o contato com o seu fornecedor e ali você já compra e já manda direto para o seu cliente. Esse é o segundo formato. E o terceiro formato, que é o terceiro mais funcional. Por que é mais funcional? Porque a plataforma gosta desse terceiro formato, que é o formato que eles chamam de FBA, Fulfillment by Amazon, né? Que a Amazon ela fica responsável por toda a logística. Então, você compra o produto do seu fornecedor, você envia aquele lote para o depósito da Amazon. Quando o cliente comprar, você não se preocupa com mais nada. Eles empacotam, eles colocam label, eles enviam, eles entregam e você só vai vendo, acompanhando o resultado da sua casa. Fica só olhando ali a planilha. Né? Então, quando você tem uma boa relação com o fornecedor, já tem o produto certo, faz muito sentido isso, porque você só manda os produtos para lá e deixa que eles se carregam do restante. Muito bacana, muito bacana. Gente, vocês percebem que a pessoa tem propriedade no que ela diz, que ele não só fala, mas ele vive do que ele fala, gente. Mas agora nós vamos falar um pouquinho da vida ministerial. Eu quero mandar já de cara um beijão para Michele. Amo a Michele. Eu nunca esqueço do testemunho de como foi que vocês se conheceram, ela contando para mim ali. Foi o máximo. Um outro dia nós vamos falar sobre isso. Mas como é a sua vida ministerial atualmente em Londres? Você disse que já nasceu em berço evangélico e tal. Como é que aconteceu essa jornada toda? Tem sido uma novidade de vida para mim. Eu nasci num lar cristão, então todo o linguajar cristão eu conheço. Eu cresci, a minha mãe levando a gente para o ciclo de oração e a gente dormindo embaixo dos bancos, eu com meus irmãos, né? Nós somos em 4, somos 3, eu mais 2 irmãos e uma irmã que é a mais nova. Então eu nasci nesse ambiente, cresci nesse ambiente, mas todo o ambiente que a gente chega, assim, dentro da igreja a gente se envolve. E aqui não foi diferente. Eu sirvo a Deus numa igreja aqui no sul de Londres, ali na cidade de Wandsworth, com o pastor Carlos, a igreja Fei Vida. O pastor Carlos, que a propósito é empreendedor e um investidor profissional, que é uma referência para mim também como investidor. Né? Eu sempre uma pessoa que quando eu quero, eu sou de fato mentoreado por ele, porque ele é incrível. Tem um conhecimento assim absurdo, uma pessoa que eu admiro não somente como pastor, mas como empresário também, como investidor, dá uma verdadeira aula. E nós servimos a Deus ali e há 2 anos eu fui um dos indicados a ser consagrado, já era presbítero da igreja, já vim do Brasil como presbítero aqui e fui reconhecido aqui, a igreja reconheceu como o meu presbitério e há 2 anos atrás eu fui separado como um dos pastores da minha igreja, né? E é um desafio e tanto, porque no primeiro momento, quando fala, dá aquele frio na barriga. Sim. Né? Afinal de contas, você está lidando com a transformação de vidas, mas na essência. Essa é a função da igreja. Sim. E entra muito a coisa do exemplo, entra muita responsabilidade, né? Só que, acima de tudo, esse momento tem sido transformador para a minha vida e para a vida da minha família. Sim. Também. Porque abriu nasceu uma necessidade de ter uma proximidade ainda maior em relação à minha vida e aquilo que agrada ao Senhor.
Me induziu aquilo. Eu preciso buscar mais, eu preciso continuar mais, eu preciso, se eu quero transformar a vida de outras pessoas, eu tenho que, no mínimo, ser referência de alguma forma. Sim. Então, nasce um compromisso muito grande. Sim. Mas tem sido a bênção e Deus tem tomado toda a primazia e Deus tem feito grandes coisas. Glória a Deus. E nesse ministério, a igreja ela passa por alguns desafios, né? Sim. E na sua visão, a igreja imigrante, qual é o maior desafio da igreja imigrante? Olha, essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque a comunidade, uma comunidade, num contexto geral, ela tem uma função social muito importante. Então, como imigrante, é uma comunidade de língua portuguesa. A nossa igreja mesmo é a igreja que tem pessoas que vieram de berços católicos, que vieram de berços espírita, pessoas que são até ateus, que visitam pelo ambiente comum. Os cultos são ministrados em língua portuguesa, né? Se alguém fala apenas inglês, então a gente dá a tradução, né? Tem a tradução ali em tempo real dos eventos, dos cultos. Mas, sem dúvida, numa cidade como Londres, né? Que é como se fosse um São Paulo compacto, uma cidade que sugere correria. Sim. Que a gente tem hora para sair, para chegar o tempo todo, né? Sim. A gente tem hora para dormir, tem hora para acordar, é o tempo todo medido o tempo aqui. Cronometrado em todo o tempo. Então, sem dúvida, principalmente com os jovens, por exemplo, continuar apresentando a mensagem do reino, o verbo, né? A palavra, de uma forma em que os nossos jovens não se sintam pertencentes. Isso, para mim, tem sido um desafio. Eu estou falando dos jovens específicos, mas não somente os jovens. Uhum. Até o ano passado, eu era líder dos homens da nossa igreja. Uhum. Então, imagina, como homem, cada um tem suas responsabilidades, são os sacerdotes dos seus lares. Então, ele está muito focado ali em reger a sua própria igreja, que é a sua casa, o seu lar, tomar de conta da sua casa ali. Uhum. Então, assim, como é que eu faço para que ele não perca essa vontade de servir a Deus, de estar num ambiente de comunidade, de adoração ao Senhor? E a gente precisa desse ambiente onde a gente vai se reunir, processar a nossa fé, transmitir, transformar vidas. Nós vemos de um culto, por exemplo, o culto de domingo, culto ontem, que a gente teve 2 testemunhos assim poderosos de pessoas que escolheram consagrar sua vida e a sua família no altar. Uau. Então, a igreja tem essa função, não somente a função social, essa função espiritual de acolhimento, né? A igreja precisa estar sempre com os braços abertos, acolhendo a todos, mas com a função de transformar vidas e aproximar essas vidas do Senhor. Sim. Porque o Senhor é Ele, sim, que é o nosso alvo. Sim. Que é o nosso alvo. O tempo todo, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para a cruz. Uhum. Ela aponta para Cristo. Mesmo no Velho Testamento, ela está apontando para Jesus. E a nossa função como igreja é mostrar isso. O Cristo que está de braços abertos, esperando a sua noiva, né? Para estar junto em todo o tempo. E o Espírito Santo do Senhor, ele tem essa necessidade. Aliás, eu estava lendo um versículo poderoso na Bíblia, que tem momentos, principalmente como imigrantes, que a gente chega, a gente está aqui, que a gente dobra o joelho e a gente não consegue nem orar. Sim, é verdade. De tantas vezes, é uma preocupação, às vezes uma angústia, às vezes um problema que a gente está enfrentando. Todos nós já passamos por isso. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é o que a Bíblia nos fala. Quando a gente dobra o joelho e as palavras não vêm, aí a Bíblia diz assim, o Espírito Santo está ali e diz, ó lá, Pai, ele está intercedendo por nós chorando. E a Bíblia diz que Deus, ele não suporta um coração contrito. Uau. Ele se compadece em todo o tempo. E é esse o Cristo que nós, enquanto igreja, precisamos apresentar para que as pessoas que não o conhecem não tenham dúvida de que esse não é o lugar que ele precisa estar nesse lugar. Sim. Ele precisa conviver, ele precisa fazer parte, ele precisa ter uma intimidade com Deus, ele precisa ter a vida dele, a família dele, os filhos dele transformados. E se eventualmente tem alguém da família dele que está desgarrado ali, Deus vai alcançar lá, Deus vai transformar lá, vai resgatar essa vida e trazer para o reino do Filho do seu amor. Vai trazer para casa.
Muito legal. Até porque Deus ele não se resume na geografia, no Não. GPS. Ele está em todo lugar, é todo tempo agindo, né? Ele transcende, né? É verdade. E é interessante, João, essa caminhada sua ministerial que eu pude contemplar congregando ali contigo, com a Michele, com o pastor Carlos, pastora Juliana. Amo todo mundo daquela igreja. Foi minha primeira casa aqui em Londres. Como esse ministério ele deslancha de uma forma muito simplificada, prática, né? E essa caminhada sua na central de vendas, por exemplo, ali começando dentro da igreja, para você é um exemplo de fé, de uma chamada divina, mudar a vida das pessoas através das vendas? Sim, eu vejo muito da influência como cristão nos negócios. Porque assim, enquanto cristão, enquanto servo do Senhor, o nosso interesse é de alguma forma que aquela pessoa que está vivendo um momento difícil ou não conheceu a Deus ainda, ela tenha um encontro verdadeiro com Deus e de alguma forma ela seja transformada. E é impossível qualquer pessoa que tem um encontro verdadeiro com o Senhor ficar do mesmo jeito. É impossível, ela sai transformada, ela tem a vida moldada em Cristo. Nasce a Central de Vendas. A Central de Vendas ela começou como uma página de Facebook. O propósito era falar sobre vendas, né? Falar sobre o dia a dia das vendas. Eu estou aqui, teve vídeos que eu fiz aqui pegando as caixas do fornecedor, levando para outro local, falando sobre precificação. Às vezes eu compartilho, por exemplo, teve uma mudança de regulamento da plataforma, eu coloco lá também, deixo as pessoas que têm interesse sobre esse assunto informado, só que acaba que virou um bom lugar de pessoas que antes tinham alguma dúvida em relação a algum assunto, principalmente voltado de vendas, e ali ela tem a dúvida dela sanada, ela procura para algum tipo de acompanhamento e virou esse lugar de transformação. Então, fazendo esse vínculo com a vida cristã, se é um ambiente de transformação, o Central de Vendas ele se transformou nisso. Pessoa que chega aqui fazendo todos os trabalhos de base, como qualquer imigrante normal chega aqui, faz, isso é normal e é super digno, mas existe uma opção de ela transformar também a sua vida a partir das vendas. E você acredita, João, que tem aquela questão de um cristão que, o cristão tem que sofrer, blá, 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 aquela conversa toda, que é uma verdadeira mentira do diabo para manter o cristão na escassez. Você acredita que o cristão veio nessa terra para transbordar e viver a prosperidade e consegue transmitir isso no seu negócio? Ou você acredita mesmo que o cristão tem que sofrer? O que você pensa sobre isso? Tem pessoas que têm uma visão muito diferente em relação aos cristãos. Assim, tem uma visão até limitada, né? Porque o povo cristão é um povo produtivo. É um povo que arregaça as mangas. Que quando coloca a mão no arado, não olha para trás. Nós somos ensinados isso, a Bíblia nos ensina isso. Quando você coloca a mão no arado, nem olha para trás, não importa o que está acontecendo, siga em frente. Isso fala de resiliência, né? Isso fala de você não desistir da sua vida, da sua família, daquilo que você escolheu, do projeto que você iniciou. Então, é uma falácia dizer que o povo cristão ele veio para sofrer, para ser menosprezado, para viver nos trabalhos de base. Por um tempo, todo mundo passou. É um processo como qualquer outro processo. Só que o povo cristão é um povo vencedor. É um povo que, quando decide, aí entra a decisão mesmo, é decisão mesmo. Quando ele decide colocar Deus em primeiro lugar, diz assim: Deus, eu decido viver a minha vida para o Senhor. E a partir de hoje, todas as minhas decisões serão de acordo com aquilo que é a tua vontade. Eu tenho certeza que a Bíblia nos garante isso, que os planos de Deus em todo tempo é planos de bem e não de mal. Sim. É planos de prosperidade, não de escassez. Sim. Então, quando a gente decide viver os planos de Deus, isso, eu falo, foi muito difícil para mim, porque eu sempre fui muito a pessoa de tomar decisão, de decidir, de amplificar. Então, eu pegar o controle da minha vida e entregar para alguém, isso nunca foi fácil. Sim. Só que eu estava percebendo que em um determinado ponto da minha vida, que tudo que eu fazia, sob todas as circunstâncias, nada funcionava. Sim.
E a partir do momento que eu decidi, de fato, viver debaixo de uma dependência de Deus, a minha vida, de fato, foi transformada, porque é como se umas escamas caíssem dos olhos e a gente percebesse tudo quanto Deus já tinha feito. Uau. Já tinha feito, era só acessar, já estava tudo ao meu redor, era só unir as peças ali. Então, foi quando eu comecei a perceber, de fato, que as bênçãos que eu sonhava, Deus já tinha me dado e eu não tinha acessado ainda. Sim. Eu não tinha estendido a mão para dizer assim, Deus, eu me rendo a ti. Sim. Eu tô aqui subalterno à tua vontade. Aí a gente começa, de fato, viver o verdadeiro transbordo da parte de Deus. Sim. Porque Deus honra. O Deus a quem servimos, ele nunca desampara. Sim. Então, assim, se por acaso, assim, processo todo mundo passa, deserto é uma linguagem bem crentez, né? Sim. É o deserto, momentos difíceis todo mundo passa. Agora, assim, viver num deserto sem fim, quando as pessoas me procuram, eu já começo a dizer, peraí, dá uma reavaliada no que está acontecendo na sua vida aí. Uhum. Dá uma reavaliada. Algum momento aí, alguma coisa aí precisa ser encaixada. Uhum. Né? A gente é muito acostumado, assim, na linguagem crentez, ir para aqueles cultos de chave, toma a chave, engola a chave, né? Os cultos da prosperidade, aquela coisa toda. Só que de vez em quando a chave é uma chave de fenda, vai apertar, né? Pra gente aprender, de fato, né? Pra gente aprender e tomar uma posição. A gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar, dizer, Deus, a partir de hoje, em Cristo, a minha família não vai viver da mesma forma. Sim. A gente precisa decidir isso e Deus honra. Sim. E Deus honra a nossa fé. A Bíblia diz que às vezes que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. A gente pede para os nossos próprios interesses. Sim. Agora imagina, quando eu tenho um interesse de que a minha empresa ou a mensagem que eu vou transmitir na minha igreja ou o treinamento que eu vou dar vai transformar a vida de outras pessoas também, aí Deus olha, opa, isso aí eu tenho interesse também. Sim. Isso aí eu quero também. Então vamos lá, eu tô junto. Aí a gente vê, de fato, a transformação de Deus na nossa vida, na vida dos nossos negócios, da nossa família, da empresa que nós estamos trabalhando, né? Teve uma época que eu trabalhei com entregas na DHL. Sim. Com aquelas vans. Uhum. E tem uma moça lá que ela uma bem inglesona mesmo, né? E ela chegou pra mim e falou, não sei o que acontece, mas eu sinto uma paz quando eu tô perto de você. Parece que o dia que você tá aqui as coisas funcionam. No dia que você não vem, parece que as coisas não andam. Eu era service provider, né? Eu era um terceiro dentro da empresa lá. Sim. Né? E eu falei, eu sei por quê. Né? Aí eu comecei a falar, eu sou cristão. Né? Eu sirvo ao Deus que ele honra as nossas orações. Ele honra um coração humilde. Aí ela fala, olha, eu na verdade eu sirvo o outro lado. Ela era uma satanista luciferiana. Nossa. Só que ela não conseguia entender, mas naquele momento ela teve a oportunidade de entender que havia um Deus e uma possibilidade de vida diferente de tudo que ela conhecia. Sim. Ela vem de uma família com toda a estrutura luciferiana. Sim. Todo o histórico familiar. Ela não tinha acesso ainda ao Deus transformador. Ela não conhecia. Ela não sabia um Deus que tem uma paz que excede todo o entendimento. Ela não conhecia isso ainda. Né? Aí a gente vinha aquela vontade de, não, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. E existe isso. O Deus a quem servimos é o Deus que transforma. Uau! Não, perfeito. É uma coisa assim que hoje talvez você vai entender e pode até falar com a gente sobre isso. Você que está acompanhando esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com quem deseja conhecer mais uma história de sucesso, empreendedorismo, jornada de sucesso e principalmente uma jornada de fé pautada em todo o contexto de superação, legado. Esse vídeo é para você. E o que eu quero dizer nesse momento, João, é que não tem como separar a vida cristocêntrica, a vida ministerial da vida do trabalho, porque de repente Deus te coloca, eu entendo muito bem quando você está falando isso, porque uma vez Deus colocou ao lado, dentro do avião, eu ao lado de um satanista, e eu estava escrevendo hino. E aí, de repente, aquela pessoa começou a conversar comigo do nada, que a gente sabe que não existe o nada, as coincidências, existe, né, as providências divinas. Então, Deus, de certa forma, ele colocou você ali porque ele deseja alcançar todos, ele veio para todos. Como que você vê a sua vida, que ela é inseparável do caminho ministerial para esse caminho secular, vamos dizer assim, que esse caminho de trabalho, que é onde você vai, você é canal de bênção.
Bom, isso é quem nós somos. Nós somos uma essência de Cristo dentro de um corpo de barro. Uau! E isso é o que nós somos. Então, assim, não dá para separar o cristão do homem de negócios, do pai ou do amigo. Não dá para separar. A essência de Cristo é quem nós somos. Nós acreditamos que quando esse empacotamento aqui, essa impressão aqui, que é esse corpo de barro, que está fadado a voltar para o barro. Né? É assim que diz lá, e o pó volta à terra como era, aí o espírito, que é a nossa essência, volta a Deus que o deu. Essa vida terrena, ela vai se encerrar aqui, é questão de dias, a gente tem até prazo para isso. Né? Tem até prazo para isso. Só que a nossa essência vai ter uma continuidade. Né? Então, não dá para separar isso, que é a essência de Cristo, que vive dentro desse corpo aqui, nessa terra do trabalho, não tem como separar. A essência de Cristo que eu sou, né, não tem como desmembrar do que eu faço. Uau. Eu posso estar empresário, mas eu sou cristão. Eu posso estar empregado, né, estar drive, estar alguma coisa. Só que eu sou pai, eu sou filho, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. Isso é quem eu sou. Nada vai mudar. Não há nada que vai mudar. Né? E como pai, né, depois que eu tive filho, eu passei a entender mais sobre as coisas de Deus. Porque como pai, não há nada que o nosso filho faça que a gente vá amar menos. E não há nada que ele faça que a gente vá amar mais. A gente só o ama. Exato. A gente só o ama. E esse mesmo acesso nós temos em relação a Deus. Uau. Né? Deus, ele tem esse mesmo entendimento. Às vezes a gente desliza, tem os deslizes, sim. A verdade pode acontecer, sim. A gente está fadado ao fracasso. Esse corpo corruptível está fadado a isso. A gente tem que estar alerta, a gente tem que estar vigilante, mas a gente está fadado a isso. Só que o nosso Pai, ele sempre vai estar disposto a nos abraçar de braços abertos o tempo todo. Sim, tanto que ele deixa muito claro, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? É isso. E, nossa, muito bacana. Gente, se eu pudesse, ficaria aqui horas conversando, porque tem muito assunto. A gente está realmente trazendo, assim, um intensivão aqui. Mas eu não quero finalizar esse vídeo sem antes falar do seu livro, João. Além de vendedor, mentor, pastor, podemos colocar pastor, você também é escritor. E você está lançando aí um livro, não tem ainda uma data, mas esse livro você já está postando aí algumas coisas. Como é o nome do livro e o que esse livro fala? Pois é, interessante que quando... Eu nunca pensei em escrever um livro de fato, né? Mas se um dia, quando eu comecei a cogitar, eu achei que eu ia escrever alguma coisa voltada para negócio. E eu ainda penso que talvez virá aí alguma coisa voltada para negócio. Só que o primeiro livro vai ser um livro com o meu viés, com viés cristão. E esse livro, o tema é Não Flerte com o Pecado. Tem toda uma história de vida e até história pessoal. Eu vivi isso. É forte. Também. E o livro é uma jornada. É uma jornada de autoidentificação. Um livro que vai ter 8 capítulos, ele está pronto, eu estou me dedicando para que ele seja lançado esse ano ainda. Mas cada vez que eu olho, eu vou e mudo alguma coisinha e tal. Então tá naquela fase de eu estou gestando ele mesmo, eu estou gerando ele mesmo. Sim. Só que ele começa, sem dar muito spoilers, né? Mas aí ele começa como uma jornada, assim. Como é que eu identifico que eu estou flertando com o pecado? E por que esse tema? Porque isso pode ser um caminho de destruição. O flerte ainda não é um pecado. Não, o flerte é um olhar que no primeiro momento pode ser até inocente. Sim. Só que no primeiro momento ele sussurra, só que em algum momento ele pode ter tomado conta dos seus objetivos, dos seus sonhos, daquilo que você vivia por verdade, pode destruir a sua vida. Então, a ideia é construir uma jornada da elevar o nível de consciência em relação ao que é o flerte. Ao final de cada capítulo vai ter uma atividade.
ali para a pessoa se identificar mesmo. É um livro de auto-identificação. Uau. Então eu tenho compartilhado alguns flashes ali de algum tema específico, falando de uma forma geral, mas um livro eu estou tentando ser mais imerso possível para que cada um, e não importa se você é um adolescente, se você tem 60 anos, esse livro é para você se identificar. Uma linguagem bem simples, bem prática, mas a partir do momento que ele elevar o nível de consciência em relação à vida pessoal, se ele está flertando ou não com o pecado, se nesse momento do flerte ele vai parar de flertar, se ele já avançou essa parte, ele vai conseguir corrigir e redefinir a rota. Né? E uma vez que ele redefiniu a rota e colocou a vida no trilho, de novo a vida no altar, como manter? Sim. Perfeito. Como manter, porque é outro desafio. Às vezes a gente decide, toda virada de ano a gente decide correr uma maratona, emagrecer e fazer tanta coisa, só que assim, isso é uma decisão. Sim. Só que na prática mesmo não é exatamente isso que acontece. Então, continuar com uma vida no altar é uma decisão diária, todos os dias, e exige um preparo. A constância, né, Exige João? uma constância. E, João, você vai falar um pouco também dos tipos de pecado, porque quando fala flerte com o pecado, a pessoa já entende mais ou menos que poderia ser algo relacionado ao adultério. Mas o pecado não é só relacionado ao adultério, ele pode ser relacionado ao orgulho, à mentira, a situações básicas. Por exemplo, é só uma mentirinha, um Sim. exemplo. Eu vou falar que eu não vi a ligação, um exemplo. Que para Deus não tem pecadinho e pecadão. Você vai abordar esse tipo de assunto? Sim, ele vai. Eu vou aprofundar nisso na questão pelo seguinte: aqui em Londres, eu já tive 2 situações, por exemplo, de propostas que seria financeiramente o famoso viável. game change da Uau. minha vida. Que a primeira proposta, quando eu conversei com a minha esposa, que eu falei com a minha esposa, ela ligou, opa, é de Deus. Aí a gente coloca até Deus no meio, sim, né? Sim, sim. Só que naquele mesmo momento, assim, o Espírito Santo já toca o coração e fala, lembra que você é do altar. Sim. Né? Lembra que você não nasceu para isso aqui. Sim. Então, assim, não é só... Quando fala do pecado, a gente associa ao adultério, que também é. Aliás, eu falo de uma experiência nesse livro, né? E muita gente vai se identificar nesse ponto aí. Mas não somente é isso. O flerte com o pecado... Quando coloca o nome pecado, a gente traz para o contexto sempre cristão, né? Porque é uma linguagem bem cristã. Sim. Só que você vai estar alerta em todo o tempo, no seu negócio também. No seu negócio também. Quando que eu percebo que a minha empresa já não existe e eu estou insistindo nisso aqui? Então, assim, pode ser aplicado em várias vertentes. Só que, nesse caso específico, eu quero trazer na sua vida com Deus, na vida com o altar. E, às vezes, o pecado é uma conversa que eu não precisava continuar e eu passei ela à frente. Sim. Às exato. vezes, o flerte com o pecado é eu, na condição de um homem casado, dar carona para alguém mesmo sem intenção. Sim. Mesmo sem intenção, por exemplo, e permitir que entre no mercado. Isso abre uma margem no ambiente espiritual. Sim. A gente sabe que o mundo espiritual ele é real. Muitas pessoas não acreditam, mas ele é real. A Bíblia diz que o inimigo ele está ao derredor. A Bíblia fala, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sim. Quando fala assim, fala para nós exige uma vigilância o tempo todo. Sim. Ao mesmo tempo, a Bíblia também fala, diz que os anjos do Senhor ela acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, se o inimigo ele está ao derredor, o anjo está ao redor, faz muito sentido eu estar vigilante e fazendo aquilo que agrada ao anjo do Senhor, ao Espírito Santo do Senhor. Pela própria remetência. Exatamente, eu vou colocando mais proteção. Né? Eu vou me blindando de certas ações. Então, quando fala na vigilância, às vezes uma forma de falar. Eu por exemplo, a resposta através de um aplicativo de mensagem. Sim. Às vezes eu vou mandar ali naquela euforia e depois eu repenso aqui, não vai transformar essa vida. Sim. Então eu tenho que apagar e tenho que remandar. Porque a Bíblia diz assim, ai daquele por quem vier um escândalo. Se a minha vida de alguma forma está escandalizando, eu tenho que reaver alguma coisa. Eu tenho que reaver. Então, assim, o livro vai abordar assuntos que são de fato curativos. Sim. Que para uma vida espiritual. Mas eu tenho certeza que quem lê ao final do livro vai ser
um filho melhor, uma esposa melhor, um esposo mais alerta. Uau. Né? Um homem sacerdote do seu lar. Eu tenho certeza que a pessoa que vai ter acesso a esse livro, e esse é o objetivo, ela vai ser transformada. Ela vai ser alcançada por algo dos céus. E a vida dela não vai ser mais da mesma forma, porque as decisões que ela vai tomar vai ser decisões mais assertivas. E esse é o objetivo desse livro. Uau, perfeito. João, e quais são os planos para 2026? Eu sei que nós estamos em maio, quase no meio do ano, e com certeza os planos não param de vir nessa cabecinha cheia de ideias, né? Eu sei que você é uma pessoa muito proativa e uma pessoa de extrema alta performance de negócios. Tem algum plano para 2026? Olha, tem. Que pode contar pra gente, claro. Tem alguns. Tem uns que tem um, por exemplo, que eu tô voltando pra escola, você acredita? Uau! Vai começar agora. Por acaso, eu fui muito influenciado pela minha esposa. E ela já estava fazendo uma graduação na área dela, trabalha no hospital. Sim. E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de gestão e liderança. Uau. Em uma universidade aqui, a UCA, né? Só que ela é muito criteriosa. Assim, você tem que fazer uma entrevista. E eu fiz primeiro uma entrevista de proficiência, depois uma de assim, por que eles devem me aceitar? Né? E eu confesso que eu tava meio sem fé nisso, né? Só que eu fiz aquela entrevista, vamos lá, né? Você foi com uma fé limitada. Pois é, tava bem limitada mesmo. Só que pra minha surpresa, eles ligaram esse rapaz, você passou. Você passou, você vai fazer, então eu vou entrar. Eu acho que esse curso, ele vai me dar... vai me dar um know-how maior, por exemplo. Liderança é algo que eu gosto de falar. Sim. Então, eu já falo na igreja, já falo nos ambientes que eu frequento, eu já gosto de falar sobre gestão e liderança, então tem tudo a ver com isso. Agora, na segunda quinzena também, além do livro, eu quero potenciar a nossa loja de livros. Né? Nós vendemos livros também em português, através de marketplace também. Eu comecei trazendo livros para mim, porque eu queria ler na minha língua. E vende Bíblia também, né? Bíblias também. E aí, eu percebi que tem muita gente, não somente aqui no Reino Unido, mas na Suíça, Itália, em toda a Europa. Eu comecei a colocar em marketplace. Eu cheguei a ter aqui no Reino Unido, eu cheguei a ter 65% do market share de livros em português aqui. Então, diminuiu agora, tá com 34 mais ou menos, mas aí é algo que para o segundo semestre eu pretendo dar uma atenção também para isso, porque, primeiro, tem um propósito nisso, né? Tem um propósito nisso, assim, estimular os leitores ali, né? Esse público que é leitor, então eu trago livros diversos. Sim. Tem um livro do Nosso Viés Cristão, mas também tem livros de finanças, tem livros de filosofia, tem livros de literários, né? Já tem pessoas, por exemplo, italianos querendo uma Bíblia em italiano, ou querendo um livro de um autor italiano em italiano e não em inglês. Mas aqui também, a região da Europa, eles gostam muito de todo tipo de leitura, né, João? Muito, muito. São muito acessíveis a isso. Então, eles ficam muito curiosos. Por exemplo, quando você está lendo um livro em português, eles ficam sabendo qual que é a mensagem central do livro. Uau. Nasce uma curiosidade naturalmente. Se um europeu, você está lendo um livro em português, eles querem saber no mínimo a mensagem central daquele livro, porque eles querem entender que livro é. Eles ficam curiosos com isso. É cultural. Né? E os filhos dos imigrantes que já nasceram nesse cenário, nascem também com essa predisposição. São ótimos leitores. Né? Nós mesmo que não líamos tanto no Brasil, eu falo por mim, né? Que eu ia ler ali, sei lá, 10 livros no ano e olha lá, né? Olha lá. E isso a gente tenta ler pelo menos por mês. Né? Porque a gente entende que a leitura ela aumenta repertório, você tem uma visão diferente do mundo, você aprende com lições. Eu gosto de ler livros autobiográficos, como o seu livro, que vai ser muito bom também, né? Depois tem que te mostrar. Pois é. E livro, a gente aprende com aquelas lições. Às vezes, tem um livro do Warren Buffett, que eu estava dando uma olhada esses dias, que é um chamado Snowball. A gente, normalmente, quando a gente fala bola de neve, a gente leva para o lado pejorativo, como brasileiro. Né? Eu estou numa bola de neve. Assim, eu estou todo... mas eles nesse caso, não. Eles distorcem totalmente esse significado que nós criamos. Pois é. Nesse caso, o Snowball, ele fala de investimentos e ele fala de juros compostos.
Ele fala da constância em você fazer aportes recorrentes todo mês e aqueles aportes com os rendimentos vai crescendo e crescendo e crescendo e virando uma bola de neve. Uma bola de neve no sentido positivo. O dinheiro que você investiu daqui a algum X período de tempo, ele vai estar numa outra realidade e vai te dar uma liberdade financeira, por exemplo. Uau. Então, imagina, você não está aprendendo com qualquer um. É um cara que investe há 60 anos. Sim. Pelo menos. Eu não sei precisar, mas pelo menos 60 anos. Por exemplo. É o cara que tem mais de 50% das ações da Coca-Cola, que tem um histórico, tem track record ali, né? Sim. Então, o livro, ele aumenta esse repertório, nos ensina muito e a leitura, ela é salutar. Então, eu comecei trazendo para mim, mas acabou que tem uma demanda para isso também e acaba que a gente tem uma parcela importante dos vendedores aqui no Reino Unido. Uau, perfeito. E já chegando para o final desses assuntos interessantíssimos, João, muito obrigada pela sua presença aqui, ceder essa entrevista maravilhosa para a Verbo News. E eu quero agora que você fale um pouco sobre as suas redes sociais, aonde te encontrar. Tem alguma mentoria já aberta aí? Tem alguma janela de mentoria aberta para quem deseja te contratar? Sim. O mês passado tinha fechado, a gente estava numa correria. Esse mês agora a gente está abrindo a partir do dia 26, a gente vai estar abrindo de novo. É uma mentoria bem próxima, porque é quase que uma conversa de WhatsApp, se a gente não tiver a oportunidade de ser presencial. A mentoria para as vendas nos marketplaces do zero ao primeiro produto. Uau! Então, assim, é basicamente uma conversa mesmo ali. Todas as dúvidas vão ser tiradas e eu estou abrindo novamente essa agenda porque realmente estava impossível, não estava conseguindo atender. Então, agora, a partir do dia 26, a gente vai estar abrindo de novo. E eu estou em todas as redes como João Carlos Galvão no Instagram. João Carlos Galvão, tem 2 O's no final ali. 2 O's no final, gente. João Carlos Galvão no Instagram, aí tem em todas as plataformas, no Facebook, no YouTube também. O YouTube eu tô devendo, tá? Eu tenho que colocar mais conteúdos lá, quero falar mais coisas lá, mas tá lá também. Mas no Instagram tá bem ativo. Tô bem ativo, tô bem presente lá. Combinadíssimo. João, muito obrigada. E para você que assiste o nosso canal, não esquece, se inscreve, deixa seu like, seu comentário e já deixa sua pergunta aqui debaixo desse vídeo, desse link, pro João Galvão, que nós vamos encaminhar para ele, gente. Então, até a próxima e não deixe de acompanhar este canal. Tchau, tchau! Até mais.